Imagine viver numa terra onde o sol castiga sem piedade, onde a fome não é exceção, mas rotina. Onde as palavras muitas vezes são inúteis, porque até falar cansa. Agora imagine uma família inteira vagando nesse deserto de miséria, não por escolha, mas por pura necessidade. Uma família em que até a cachorra parece sentir e pensar mais do que os humanos. Essa é a essência de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. E hoje, no canal Literatura Narrada, você vai acompanhar a jornada seca, dura, dolorosa e profundamente humana de Fabiano, Sinhá Vitória, os 2 filhos e a cadela baleia. Mas atenção, essa não é uma história comum. Não há heróis, não há vilões. Só há sobrevivência. Fica comigo até o fim, porque essa história vai te marcar de um jeito que poucas conseguem. Vidas Secas começa com uma imagem poderosa de uma família atravessando a Caatinga sob um sol escaldante. Estão famintos, exaustos, quase sem forças. É o sertão nordestino em sua face mais brutal. Fabiano, o pai, é um homem bruto, quase sem palavras, que luta contra a própria ignorância e a natureza cruel. Sinhá Vitória, sua esposa, é uma mulher prática, que sonha com uma cama de couro, símbolo de um mínimo de conforto e dignidade. Os 2 filhos pequenos são apenas chamados de o menino mais novo e o menino mais velho. Eles nem têm nomes, como se fossem peças de uma engrenagem quebrada. E há ainda a cadela baleia, uma das personagens mais queridas e emocionantes da literatura brasileira. Depois de muita caminhada, a família encontra abrigo numa fazenda abandonada. Com o tempo, Fabiano consegue trabalho como vaqueiro. Mas essa não é uma conquista, se é uma pausa na luta pela sobrevivência. Porque a seca sempre volta, a fome nunca vai embora por completo, e a dignidade, e essa vive ameaçada o tempo todo. A genialidade de Graciliano Ramos está em transformar o cotidiano mais simples em poesia seca e densa. Ele escreve de forma direta, cortante, como a própria vida no sertão. Cada capítulo é quase uma história isolada, mas todas se conectam na miséria comum. No capítulo O Fabiano, vemos o protagonista refletindo sobre sua condição. Ele sabe que é um homem bruto, mal sabe falar, mal sabe se explicar. Mas sente. Sente medo, sente injustiça. E sente que é um bicho, como ele próprio diz. Em Ocadeia, Fabiano é preso injustamente por um soldado apenas porque estava bêbado e não conseguiu se expressar. Ele é humilhado, espancado, e mesmo assim não consegue sequer entender o porquê daquilo tudo. É a violência do Estado contra quem nem sabe se defender. Baleia, talvez o capítulo mais conhecido, é devastador. A cadela está doente, e Fabiano decide sacrificá-la. Mas a narrativa entra na mente do animal, mostrando seus sonhos, seus sentimentos. Baleia, à beira da morte, sonha com um mundo sem fome, com ossos brancos, onde ela pode brincar. E quando morre, seus olhos são descritos como humanos. É impossível não se emocionar. Sinhá Vitória, por sua vez, representa o desejo de algo melhor. Ela sonha, discretamente, com uma cama de couro. Esse é seu ideal de progresso. Não é riqueza. Não é luxo. É apenas um pouco de dignidade. Mas mesmo isso parece sempre fora de alcance. E os meninos? Eles vivem no mundo da ignorância e da curiosidade. Querem entender as palavras que os adultos usam, sonham com o inferno, imaginam como é o mundo fora da seca. Mas ninguém lhes dá respostas. Estão crescendo como plantas que brotam no meio da pedra, sem água, sem luz, mas ainda assim tentando viver. No final do livro, a seca retorna. A paisagem se torna novamente inóspita. O trabalho acaba. O pouco que tinham se desfaz. E então, a família parte novamente. Com trouxas nas costas e esperança no olhar. Mesmo depois de tudo, Fabiano e sua família continuam caminhando. E esse talvez seja o símbolo maior de resistência e continuar. Vidas Secas é mais do que um livro sobre a seca do sertão. É uma obra sobre a seca da alma, a falta de oportunidades, a invisibilidade do pobre no Brasil. Graciliano Ramos escreveu esse romance em 1938, mas a sua atualidade assusta. É uma denúncia silenciosa, uma radiografia da miséria, mas também um retrato de resistência. Todos os personagens são desidratados de tudo, de comida, de amor, de palavras, de justiça, e mais mesmo assim, continuam tentando. Se essa história te tocou, se a saga de Fabiano, Sinhá Vitória, Os Meninos e a inesquecível Baleia despertou algo em você, não deixe esse vídeo passar em branco. Curta esse vídeo para que mais pessoas conheçam Vidas Secas. Comente aqui embaixo qual cena mais te emocionou. Compartilhe com alguém que ama literatura ou que precisa conhecer essa obra-prima. E, claro, se inscreva no canal Literatura Narrada, porque toda semana a gente traz os maiores clássicos da literatura mundial narrados com alma, emoção e muito respeito pelas palavras. Até o próximo vídeo. E lembre-se, às vezes, até a mais seca das vidas guarda em si uma história profundamente humana.